vão fazer o encontro de um Congresso Negro Brasileiro e vão trazer essa discussão muito interessante. Antes de darmos para o movimento atual, o que vai acontecer? Fim da Primeira Guerra Mundial, né, 1945. O que acontece em 1945, Segunda Guerra Mundial? O que acontece em 1945? Até 1945, raça era reconhecido cientificamente. Se estudava raça na universidade, nas academias. Enquanto você tem o branco matando o índio, não tem problema. Porque é uma raça superior matando uma raça inferior. O Towson escreve um livro fantástico sobre escravidão, não sei o que, o nome é muito grande, mas que ele vai dizer o quê? Qual era a forma de um europeu, isso entre os espanhóis, de um europeu se curar de uma flechada, de uma facada? Matar um índio, tirar a banha do índio e passar um ferimento. Acabou, por quê? Porque o índio não era gente. A primeira coisa da discriminação e do racismo é você tem que desumanizar o outro. É aquela coisa, quando vocês comem canja de galinha, vocês ficam com dó da galinha? Ninguém fica, né? Fica com dó do porco quando vocês estão comendo. Eu sei, isso, uma vez eu estava em frente da minha casa, né, em Continópolis, veio um cara com um engradado de galinha. Aí a mulher pegou, pitou uma galinha, enfiou a galinha pela asa, e a galinha tá aí, entendeu? Aí a mulher falou, me dá outra. Depois ela pegou, juntou e tal, e pegou as três, e eu estava do outro lado, vendo aquela, falei, pô, como essas galinhas estão sofrendo, que horror. Mas eu não falei, não, eu fiquei solidário, pô. Mas é de verdade, não estou brincando com você. Só que na hora que a mulher entrou lá para fazer, eu falei assim, mas tem um problema nesse meu pensamento. Se ela me chamar para o almoço, eu não vou reclamar. Não vou dizer nada. Eu vou lá e vou comer, entendeu? Mas que eu sofri com as galinhas, eu sofri. Bastou, eu fiquei. O meu limite de sofrimento é esse. Depois, mas por quê? Porque para nós, humanos, os animais estão na terra para nos servir. Então, se você não tem o outro como humano, não tem problema matar. Enquanto o europeu está matando o negro na África, não tem problema. Pepetela, um escritor branco, lá, português, lá de Angola, ele tem uma história que é fantástica. Já teve no cinema 2 vezes, não por causa dele, mas é o que ele conta. O cara perguntou para ele assim, Pepetela, por que você, branco, assumiu lutar ao lado dos negros contra o coronel português? Ele falou, porque um dia um amigo branco chegou para ele e falou, Pepetela, vamos para uma festa, numa fazenda que vai ser legal pra caramba, e lá nós vamos caçar uns pretos. Ele falou, como assim? Você nunca caçou preto? Não, olha que você vai gostar. E aí chegou no meio da festa, todo mundo bebendo lá, falou, parou, chama os pretos, tal, e aí falou, agora vocês correm, daqui meia hora nós vamos atrás de vocês. Se vocês conseguirem fugir, valeu, se vocês não fugirem, tá bom. E os caras saíram caçando os pretos. Voltaram, tudo rindo com os pretos mortos. Deu um tiro na cabeça do cara. E esse eu acertei a perna dele de bancada, barato. Ele tá aqui, na hora que eu pedi a faca dele, ele chorou. Ele ficou olhando e falou assim, mas peraí. Eu não sou humano igual a esses brancos. Eu sou humano igual a esses negros. E ele rompe com os europeus e vai pegar em armas ao lado dos negros. Porque ele fala assim, aquilo que eles fizeram não era humanidade, não era humano. Né? Ele ressignificou o mundo para ele. Né? Isso é muito importante a gente começar a perceber. E aí o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, começa o Hitler e os nazistas matam 6 milhões de judeus brancos em nome da raça. E aí a raça entra a Europa entra num dilema. Aquilo que servia para justificar o domínio da Europa no mundo, serviu para destruir a própria Europa. O nazismo vem e domina a Europa porque os germânicos se sentiam arianos e se sentiam uma raça superior entre os brancos. E aí, raça deixa de
perde o status de ciência, principalmente nas ciências humanas. E aí a ONU vai fazer um encontro mundial, que tem 2 livros que vocês podem comprar aí, Raça e História. Eu acho que só esse sebo, né? Não tem mais de Raça e História, que são livros interessantes, que são resultado desses encontros. E a ONU vai fazer o seguinte: será que existe no mundo um lugar aonde negros e brancos convivam harmoniosamente? Se tiver esse lugar, nós vamos estudar. Aonde existia esse paraíso, essa Shangri-La? Pergunto para vocês, aonde? Alguém arrisca? Dizer que era aqui, né? Não, não vamos dizer não. Ou a questão é, houve 2 brigas, Brasil e Colômbia, né? São os 2 países que se diziam paraíso racial. Nós ganhamos, né? Como é o nome dele? Arthur Ramos, que era um dos representantes do Brasil na Unesco. Ele faz um discurso baseado todo na teoria do Gilberto Freire, e ele diz: o Brasil é um país de democracia racial. No Brasil, negros e brancos convivem harmoniosamente. E se vocês querem saber aonde vocês podem aprender a não ser racista, porque a ONU fala, nós vamos estudar para pegar esse país e divulgar o seu sucesso nas relações entre raças nos Estados Unidos, para acabar com a raça nos Estados Unidos, e também na África, principalmente na África do Sul, e na época a Rodésia, e na Europa. E aí foi feito um estudo no Brasil, e foram divididos pelo menos em 2 áreas. A primeira área foi do Nordeste e a segunda do Sul-Sudeste. A do Nordeste terminou rápido, né? Foi Donald Pearson e mais uns outros americanos e tal, e chegava lá: no Brasil existe uma democracia racial. No Brasil todo mundo é numa boa. Os brancos vão para o candomblé, preto é católico, branco casa com preto, preto casa com branco, é uma felicidade total. Os negros fazem festa, os brancos vai, os brancos fazem festa, os negros vão. Se o negro fica rico, vira branco, e se o branco fica pobre, vira preto. É uma felicidade geral. Eu estou falando isso é real. É óbvio que eu estou caricaturando aqui com vocês, mas o que eles mostraram, não existia problema entre negro e branco, né? Aqui no Brasil o problema é social. Se o negro é pobre, é um lascado também como um branco pobre, né? E aí, no Sul, quando começou, instalou-se, na verdade não foi só o Florestan e o Bastide, teve também o outro no Rio de Janeiro, né? Não, teve um cara do Rio de Janeiro que desenvolveu uma pesquisa, eu li o ano retrasado, e eles vão, não, tem um problema, e aí eles descobrem que no Brasil não havia democracia racial. Florestan vai dizer: no Brasil existe o preconceito de ter preconceito. O problema do Brasil é que o branco não assume que não gosta dos negros. O branco não assume que ele é privilegiado. E o negro, em cima disso, não tem como rebater. Eu me lembro que quando eu vivi numa época que quando você começava a protestar, você é um negro, como é que era? Complexado. Não tem problema de preto. Não, tá vendo? É complexo. Você não passou na prova porque você não passou. Uma vez eu fui dar uma palestra, o cara falou assim: não, o problema dos negros é que os negros gostam de beber, jogar bola e dançar. Eu falei: e os brancos não fazem essa porcaria também? O branco não torce daqui, branco não bebe, branco não dança. Por que isso não prejudica os brancos, mas prejudica os negros? Eu sempre uso um exemplo muito simples. No Brasil é o seguinte: você está numa favela. Aqui é favela também, né? Eu tenho que lembrar, como é que chama? Invasão, sei lá. São Paulo é uma favela. Nessas desgraças. Periferia. Naquela periferia brava. Você tem 2 barracos, né? E um de frente para o outro. Um vivendo por um branco, outro vivendo por negro. Eles não têm educação, não têm saúde, não tem nada. No meio do barraco passa um cói, assim, cheio de fezes. Já que é uma faculdade, vamos falar fezes. Estão ferrados. E eles estão na janelinha olhando para o outro. O branco vai virar para o negro e falar: pior de tudo, tu ainda é preto. É o seguinte, vocês vão pensar assim: pô, esse Batista está sendo radical. Gente, há uns 3 anos no Rio de Janeiro, nós estamos em 2015, em 2013, num ônibus do Rio de Janeiro, entrou uma mulher sem teto.
branca. Daí começou a bagunçar e xingar e falar, chegou brigado. Chegou um pessoal, isso aconteceu, tá até no meu Face isso, cara. Aí tá no Rio de chama de trocadora, em São Paulo nós chamamos de cobradora, não sei como é que chama aqui. Cobradora. E aí o pessoal chegou para a cobradora e falou assim, é o seguinte, você tem que tomar uma providência, porque ela está incomodando, tá? Aí ela chega e fala para a mulher, olha, é o seguinte, se você continuar incomodando muito, eu vou mandar o motorista parar e vou te botar para fora. Isso para frente dela. A candidata virou para ela e falou, cala a boca, sua negra. Você não está vendo que eu sou branca? Acabou. Era uma sem-teto, uma mulher de rua, que falando para uma trabalhadora que tinha respaldo de todo mundo no ônibus, que não tinha nada disso não. Que ela era branca. E a outra continuava negra. Acabou. A branquitude no Brasil era uma coisa muito séria. Né? Eu até lamento tanto, porque eu gostaria de ser branco um pouquinho, mas não posso, né? Não deu de jeito nenhum. Papai e mamãe radicalizaram tanto, quase no último tom. Mas é legal, eu queria saber como é que é isso. Né? Tem uma menina que fez uma tese, que eu acho que ela defendeu, uma dissertação, que ela foi entrevistar professoras em São Paulo, que ela perguntava, para você, qual é a sua raça? Não, eu não tenho raça, eu sou ser humano. Eu falei, pô, que legal, ela é ser humano. Então, para a senhora não existe raça. Não foi uma professora, não, foram várias. Não, peraí, eu sou ser humano, existe raça, existe. Como assim? Não, os pretos, índios, ciganos, esses são raças. Eu não. O branco no Brasil, ele atingiu a sublimação. Ele não é mais ser humano, ele é algo superior. Ele é mais do que. Vocês estão entendendo? É legal isso. Eu não sou o que você é. Se você atingiu a condição de humano, eu sou mais. Eu sou branco. E a única vez que eu fui branco foi quando eu era crente da Assembleia de Deus, que eu cantava aquele hino, alvo mais caneco. Mais branco, mais alvo caneco eu serei. E eu achava que quando eu morrer, a alma ia ser branco, mais alvo caneco. Não sei se dá para ser mais alvo caneco, mas a gente falava isso. Então o que acontece? Com o estudo do Florestan Fernandes, cai, não é que acaba a ideologia da democracia racial. Ela existe. Democracia racial é uma coisa de discussão muito complexa, né? Só no nosso campo da antropologia. Na democracia racial, ela existe ainda no Brasil. Agora, o que é essa democracia racial? Ela quer manter a sociedade do jeito que ela é. Né? A democracia racial não quer igualdade. A democracia racial, ela quer que o Brasil seja do jeito que ele é hoje. Do mesmo jeito que nós aceitamos, que nós protestamos e achamos um absurdo a polícia norte-americana matar aqueles negros, nós não fazemos nada com a polícia brasileira que mata a juventude negra. No norte-americano mataram 3 negros esse ano. Pelo menos 3 explicitamente e violentamente. No Brasil nós matamos mais de 1.000. Mais de 1.000. E a gente não fala absolutamente nada. Você tem um policial que se mata no Rio, em São Paulo, 10 pessoas são mortas. Agora em São Paulo, nem tanto, graças ao PCC. Porque o PCC colocou em guarda. Se matar os nossos soldados, a gente mata 10 policiais. E aí agora eles só estão matando preto, pobre e ferrado. Né? Isso é real. A gente não fica indignado. Quando o Obama foi eleito, muitos brancos do Brasil, que bom, até que enfim deu um negro presidente dos Estados Unidos, que o negro é 10%. Fala que você vai eleger um presidente negro no Brasil. As pessoas vão ficar apopléticas. Eu acho que matam o candidato no meio da campanha. Mata, assassino. Está louco pensar em um negro ser presidente do Brasil, que a sociedade hoje, 50% é preta. E é uma coisa fantástica, nossos negros são os coelhos. Né? Por quê? Porque em 2000, não antes, em 1990, quando o Collor foi eleito, que foi um pouco depois, o censo dizia que os negros eram 5% no Brasil. 5%. O censo do IBGE. A Lília Schwartz, minha orientadora, ela brinca, que ela fala que quando saiu o resultado, ela estava no Pelourinho.
E aí ela vira para o marido e fala assim, pô, todos os negros do Brasil estão na minha frente. Porque 5% é nada. 5% eu vejo um negro e depois eu vejo, sabe-se lá quando. Mas o IBGE fez isso. Aí agora, no último censo de 2010, nós somos 50%. 51%, 52%. Mas por quê? Porque agora virou fácil, é fácil ser preto, né? Porque agora tem cota. E ser preto você entra na universidade, se agora você faz um pouco. Pô, eu queria ter nascido agora. Agora vale a pena ser preto. Eu sou do tempo que é duro ser preto. Né? Ser preto era ruim, hoje é legal pra caramba. Aí, em cima dessa teoria, dessa visão, surge um novo movimento negro. Movimento negro baseado principalmente no movimento negro unificado, que vai começar a trazer a luta do negro, não só uma luta da questão negra, mas a luta pela democracia, a luta contra contra a opressão. O movimento negro unificado vai juntar a luta do negro à luta de classes. Ele começa como um movimento unificado contra a discriminação racial, que era um movimento que queria lutar por um Brasil melhor e que o negro entrasse. O Abdias Nascimento aparece no lançamento e na primeira reunião ele diz que a luta do negro não tem que ser uma luta de todos, mas sim que tem que ser uma luta negra, e vira-se movimento negro unificado contra a discriminação racial, e depois no Congresso eles radicalizam mais e vira só um movimento negro unificado. Né? E qual é a proposta interessante do movimento negro unificado? É você complexibilizar a luta do negro. Não é mais lutar o negro pelo negro. De lá para cá você vai ter desdobramentos muito interessantes. Você vai ter luta do negro hoje na Igreja Católica, que são o pessoal da agentes pastorais negros, que tem uma luta hercúlea dentro da Igreja Católica, que é racista até o osso. Né? Em 1988, o centenário da abolição, aquela campanha da fraternidade era para ser não sei o que desse povo, veja o sofrimento desse povo. Ninguém aqui é católico. Olhar a dor desse povo era para ser olhar a dor desse povo preto. A CNBB tirou o preto, né? E botou só olhar a dor desse povo. E toda a campanha ela direcionava para a questão da negritude, mas não se falava em negros. Os agentes pastorais negros não são aceitos até hoje dentro da Igreja Católica como uma organização que a Igreja reconheça. Mas eles estão lá lutando a luta deles violentamente. Contra a discriminação, contra o preconceito. Você teve militantes PCdoB que durante muito tempo, junto com o PC, negava a luta do negro e incorporou essa luta dentro das suas coisas, com todos os problemas que tem, criando ao negro. Você vai ter atores negros assumindo, atores e cantores e artistas, vamos dizer, negros, assumindo cada vez mais que essa questão da negritude é importante, você tem que assumir. Milton Nascimento, Djavan, Martinho da Vila, Vladimir no futebol, e tem vários outros, Zezé Mota, que foi militante do MNU, né, que vão começar a assumir que você tem que levar essa questão do negro brasileiro para uma coisa mais profunda. E o que vai desencadear nisso? Vai desencadear que quando deu 300 anos da morte de Zumbi, em 1995, nós fizemos uma caminhada, aquela caravana para Brasília, de 10 mil negros, e lá nós apresentamos um projeto no Congresso para colocar o currículo brasileiro, a história do negro e a história dos afro-brasileiros. O que eu queria colocar para vocês, o que eu acho muito interessante, e o que a gente mostra, o que mostra muito o quanto o branco brasileiro, e quando eu falo branco brasileiro, é branco brasileiro. Né? O Florestan Fernandes, ele dizia, os brancos são. Né? E mesma coisa dizia o Otaviani. E você não está, quando você fala o branco brasileiro, você não está dizendo que são todos os brancos, não, mas os brancos que estão incomodados brigam com seus irmãos brancos que estão pisando na bola e que estão pisando feio pra caramba. Né? Eles criam um país de uma forma tal, né, que você não permite nenhuma visão de... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Perdi um raciocínio.
aqui. Então deixa eu continuar para ir fechando. Pô, que droga. Ah, já sei o que eu ia falar. Eu perdi o que eu ia falar agora. Brahma brasileiro. Isso é ótimo. Eu perdi. Eu acho que. Não, você estava falando da marcha. Da marcha. Ah! Boa, obrigado. E aí, qual é a. Agora que eu ia falar. Qual é a maldade disso? Eu sou professor, eu fui professor de história, tanto num cursinho como numa escola de ensino fundamental. Eu conheço a história da Grécia, eu conheço a história do Império Romano, e conheço bem. Eu conheço a história da Idade Média, eu conheço o processo de mudança da Europa da Idade Média para a Idade Moderna agora, conheço as revoluções francesas, inglesa, russa, né? Conheço a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu conheço bem a história da Europa, mas conheço também a história da África. Por que os brancos só querem conhecer a Europa? E quando eu coloco a África, eles não conseguem entender e dizer que não pode. Por que eu posso aprender dos brancos e eles não podem aprender de mim? Uma vez eu cheguei numa escola para dar aula para o EJA e tinha um livro que foi feito pela Nilma e o Caminhelê. São histórias do livro aqui da África, começa a ver a África. Aí o professor de história falou: ainda bem que o Batista chegou, um branco. Por quê? Agora você pode dar essa disciplina. Eu falei: mas por quê? Porque eu não sei nada disso, Batista. Só você. Aí eu peguei e falei: por que você não sabe falar? Eu não entendo nada disso. Eu peguei o livro e falei: mas o que você não entende? Ele falou: não sei, mas é em português o livro. Você não entende? Ele: Batista, sacaneando. Não estou sacaneando. O livro está em português. Você não consegue ler o livro para falar. Isso não é má vontade, isso é sacanagem. Como é que o cara não podia ler? Eu posso ler, eu posso falar da Revolução Francesa, da Robespierre, Danton. Ele não pode falar de Sundiata, de Chaka, de Nzinga. Por que isso? Porque você tem uma visão extremamente, como é que eu posso dizer? Perversa. Quando começou a discussão de cotas nos Estados Unidos, qual foi a política? Tá certo que ele foi assassinado por conta disso, do Kennedy. Kennedy disse: nós vamos colocar ação afirmativa nos Estados Unidos porque a sociedade norte-americana sempre privilegiou os brancos. Agora tem que privilegiar os negros. Nos Estados Unidos, você não pode hoje fazer um filme e colocar branco, mocinho e negro bandido. É proibido. Você não pode colocar filmes em que a mulher é extremamente explorada e o homem tem uma posição de destaque. Mas o negro pode fazer um filme em que ele seja um bonzinho, legal e o branco bandido. Por quê? Porque você tem uma sociedade que diz: nós tivemos o inverso. Então agora pelo menos eles podem fazer isso. Aqui no Brasil nós não podemos fazer isso. Aqui, nós tínhamos um programa Esquenta. Gente, o que eu não chamo de Esquenta é de uma coisa assim, que chega um momento que você fala: é demais. O Esquenta começou como um programa negro. A Gina Casé estava dizendo que ela recebia mensagens, telefonemas e e-mails de que o programa era feio, que eles não queriam. Ela falava isso ao ar. Onde você assiste o Esquenta, não vê mais negros. Domingo eu assisti agora, ela mostrou as crianças, não tinha mais nenhuma criança negra. E ninguém acha ruim. Porque nós no Brasil, nós achamos que existiam dois Michael Jackson. Um Michael Jackson branco, um negro, e um Michael Jackson branco. E é fantástico que os brancos não gostavam do Michael Jackson negro.
e adoraram o Michael Jackson branco. E quando o Michael Jackson morreu, quem foi no funeral dele foram os negros. Porque Michael Jackson nunca foi branco para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, mas para nós sim. É interessantíssimo. É? Eu perguntei para uma verdade. Eu falei, conversando sobre isso, eu perguntei por que porque aqui no Brasil, discutindo essa questão da mestiçagem e tal, né? Todo mundo acha que o Michael Jackson está ficando branco. Ela falou, não, nós achamos que ele está ficando louco. Porque o negro norte-americano. E nos Estados Unidos. Porque você sabe qual é o seu lugar social. E os Estados Unidos é a origem. racial. É a origem. Então você pode nascer de pele clara, mas se você tiver um descendente negro, você vai virar negro. Então o Michael Jackson nunca poderia lá ser branco. Aqui no Brasil não. O Chico Buarque tem uma fala no documentário fantástico. Ele pega e fala assim, pô, aqui no Brasil é muito estranho. Eu tinha um amigo rico, branco, ele foi ficando pobre, foi escurecendo, foi ficando pobre. Pô, quando ele perdeu tudo, ele ficou preto. Isso o Chico Buarque fala, não é brincando não, que é real. Eu mesmo, quando cheguei em Tocantinópolis, as pessoas diziam, quem é aquele negro perigoso, vagabundo, que deve ser um camarada, algum ladrão? Aí o pessoal, não, ele é professor, doutor da UFT. Pô, o cabelo dele é legal. A roupa dele é joia. Então, isso é real. E um belo dia, eu fui comprar eu cheguei com uma mulher e falei assim, por favor, dona Rosa, só pede para o seu filho, pro seu irmão consertar um negócio lá em casa e tal. E aí ela demorou, eu falei, dona Rosa, como é que chama? Não, ela foi com meu irmão para ir na casa do professor Moreno. Eu falei, não, a senhora mandou na casa errada. Eu falei, não, professor Moreno. Eu falei, dona Rosa, eu não sou Moreno, o senhor é Moreno. Eu falei, não, dona Rosa, eu sou preto, não vou te xingar. Tá bom, mas por que eu não sou negro? Mas, porque eu sou doutor. E como doutor eu não posso ser negro. Entenderam? É o único momento de branquitude que a sociedade me deu. Foi de eu não soube que quando eu conquistei o título de doutor, eu deixei de ser preto. Mas isso aí não é uma condição já que o povo tem, quando ele lhe chama de moreno, ele quis lhe agradar, entendeu? Isso aí já foi que botaram nele, incutiram nele esse tipo de coisa, porque no meu caso eu não ia chamar ele eu ia chamar de negro, de preto, eu ia chamar. Porque isso para mim não é, eu não estava ali pejorando, escolhendo, não estava nada, entendeu? Mas isso é questão de cultura do povo, criado daquele jeito, e não tem, isso que a gente tem que... Isso tem justamente a ver com o que tu falaste ainda agora, a respeito, por exemplo, do branco, falando em ser humano, né, existe raça, né, o negro e índio, porque ser branco é um status social no Brasil, né? Não é ser negro, status social se eu sou branco. E ser negro é não ser humano. Essa questão do moreno, ou do mulato, mas vamos dizer do moreno, é uma situação terrível de ambiguidade. O Tchan, vocês lembram? Segundo o Tchan, o grupo Tchan, tinha uma negra. Quando essa negra saiu, porque ela era a esposa do dono do grupo de Araçamba, e ela foi obrigada a sair porque o marido dela tinha rompido com o grupo, foram para o Faustão, vamos substituir a morena do Tchan. E entrou uma branca. E nunca mais voltou uma negra. Porque, na verdade, esse moreno, para mim, moreno é branco de cabelo preto. Acabou, porque eu sei que a coisa. Moreno. Você viu aquele moreno? Aquele morenão bem queimado. Eu sou aquele moreno queimado. Porque a pessoa não quer falar aquele negão. Não pode falar aquele branco. Agora, tem um problema. Nós também não chamamos o branco. Na USP, quando eu defendi meu doutorado, algumas pessoas falaram alguma coisa, depois eu percebi, porque teve outros brancos que falaram comigo. Eles falaram, Batista, sabe que com você eu descobri que eu sou branco? Porque nós não chamamos branco de branco.